Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou o Diego Altus, estamos começando o meu quadro favorito aqui no canal, que é E Se Fosse ao Contrário. É meu quadro favorito porque ele expõe certas hipocrisias que algumas pessoas têm e não querem admitir, então é meio que um choque de realidade para certas pessoas. E que pessoas são essas? São pessoas que batem palma e idolatram pessoas que falam ou fazem algo repulsível e cancelável, mas quando eu troco o personagem, troco por alguém que essa pessoa provavelmente não vai gostar, aí sim parece uma frase ou um ato repulsivo, deplorável, preconceituoso, e aí cai a ficha. Cai a ficha é muito velho, né? Cai o pix, que a pessoa pensa, porra, eu apoio preconceito, eu apoio discriminação, eu apoio violência, eu apoio argumento de ódio. Nossa, eu sou hipócrita. E vai lá e me reteia. Ah, Jean, eu odiei seu vídeo, blá blá blá. É a verdade, não minto. E é por isso que eu gosto desse quadro, porque causa esse efeito em certas pessoas, mas eu não tô aqui pra mudar o pensamento de ninguém, na verdade eu tô aqui pra expor essas coisas que me incomodam, e você que pensa como eu vai gostar desse quadro. Pra você que não gosta, já vai deixar um hate aí, tá tudo certo, tá tudo certo. Então, hoje a gente vai ver como seria o mundo se ele fosse comunista. Eu já vou jogar aqui pro alto que eu tive uma época que eu gostava da ideia socialista, gostava da ideia comunista, que era a época onde isso era romantizado pra mim, que era a época onde eu não pagava boleto, eu era sustentado pelos meus pais. Vejam só, quando você é sustentado por seus pais ou por qualquer outra pessoa, socialismo e comunismo faz sentido, né? É uma coisa romântica. Até eu começar a pagar os meus boletos, pagar minhas contas e pensar, puxa, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais. E se tivesse o comunismo implantado, eu não teria a possibilidade de trabalhar mais para ganhar mais. Ou seja, o comunismo não funciona porque ele não me traz a motivação de ser melhor do que eu já sou. E é por isso que eu gosto um pouco do capitalismo nesse sentido, tá? Não tô dizendo que o capitalismo é perfeito. Não, dá para melhorar. Mas o comunismo é uma ideologia extremamente prejudicial a toda a humanidade, você vai ver nesse vídeo. Então já deixa o seu joinha para fortalecer, deixa nos comentários ao final desse vídeo se você achar pertinente, deixar alguma coisa lá e compartilhe esse vídeo. Vambora assistir esse vídeo que tá maneirinho. Um mundo comunista. O conceito de comunismo é bastante amplo e já foi teorizado por uma série de pensadores e cientistas políticos. No entanto, os principais nomes dessa linha de pensamento político definem esse movimento como um tipo de revolução do povo e da classe trabalhadora. Em suma, o comunismo prevê o fim do acúmulo de bens privados e propriedades individuais, em prol do desenvolvimento coletivo de uma sociedade. De uma forma bem resumida, tudo pertenceria ao Estado, que, pelo menos teoricamente, iria agir em nome dos interesses coletivos, criando uma comunidade sem distinções e classes. Ao longo dos anos, algumas nações tentaram implantar suas próprias interpretações do comunismo, como foi o caso da União Soviética, da China durante a época de Mao Tse-tung e a antiga Iugoslávia, de Joseph Tito. Apesar de algumas pessoas verem o comunismo com bons olhos, o fato é que esse sistema político nunca funcionou 100% e acabou sendo marcado por ditaduras sanguinárias e crimes escandalosos. Da mesma forma que aconteceu com regimes extremistas do outro lado do espectro político. Isso é um bom ponto, né? Porque a galera que quer o comunismo, né, forte, ferrenho, que defende Cuba e tudo mais, acha que a ditadura veio só do lado direito, né? Mas na verdade, para implantar um comunismo, já que todos os bens privados vão ser obrigatoriamente do Estado, vai causar revolta da população. Imagina você que trabalhou pra caramba, comprou seu carro, de uma hora para outra o governo simplesmente fala, não, esse carro não é seu, esse carro é nosso. E por ser nosso, você não tem mais poder sobre ele. É claro que as pessoas vão se revoltar. Então, para conter essa revolta, precisa de forças armadas. Ou seja, precisa do exército e as ruas. E aí se instala uma ditadura. Mas o que aconteceria se, de fato, o mundo inteiro deixasse de seguir o capitalismo e passasse a ser comunista? Bem, primeiramente haveria de acontecer uma mudança abrupta na forma como as pessoas enxergam o mundo em que vivemos e a nossa própria sociedade. Se hoje em dia as pessoas são movidas pela vontade de crescer, prosperar, adquirir bens e gerar riquezas, isso não seria possível em um regime totalmente comunista. Sociedade governada pelo comunismo,
Os conceitos norteadores do povo seriam outros. Como essa linha de pensamento político prega a coletividade e a globalização dos meios de produção, o governo precisaria ser dono de tudo aquilo que produz riqueza para depois distribuir entre todas as pessoas. Em um primeiro momento, isso pode até parecer benéfico, mas a verdade é que é inimaginável que essa mudança radical na organização política mundial viesse sem grandes conflitos. Para que esse novo governo pudesse ser implementado, as pessoas teriam que ter suas propriedades e seus bens confiscados, e todas as empresas perderiam os direitos sobre os seus negócios, sendo tudo a ser posse do Estado. Evidentemente, as pessoas iriam se revoltar e não entregariam tudo o que demoraram uma vida para conquistar assim tão fácil. Isso, por sua vez, geraria uma pressão popular tão grande que apenas uma forte ditadura seria capaz de controlar. E é justamente aí que começam os problemas. Da mesma forma que aconteceu com regimes autoritários militares e de direita no passado, um regime comunista muito dificilmente seria aceito pela população, o que iria obrigar o Estado a agir com violência e opressão. O próprio Manifesto Comunista diz que o poder tem que ser tomado à força, ou seja, tem que ser tomado com medidas, vamos por assim, terroristas, medidas extremas de assassinato e tudo mais. O próprio Manifesto Comunista diz isso. É uma ideologia que prega muita violência, porque sabe que vai ter revolta, porque as pessoas não vão querer ceder o que é delas. Então isso vai gerar revolta. O próprio Manifesto Comunista, e aí tem uma ideia bacana, vou ler o Manifesto Comunista e trazer um vídeo aqui sobre os principais pontos que você que nunca leu não vai precisar ler, porque vai ver os principais pontos, e você que é de esquerda e quer o comunismo vai ver o que você está defendendo, que você provavelmente nunca leu, porque se você lesse você ia falar, isso aqui eu acho que é muito extremo, né? Eu vou trazer, é um bom ponto, vou deixar aqui anotado. E quando falamos em opressão, pense no cerceamento de liberdades individuais como o ir e vir, a liberdade de expressão, a exploração do mercado financeiro, entre outras liberdades simples que hoje em dia temos como norteadoras da nossa democracia. Para manter o poder do Estado, as Forças Armadas provavelmente seriam ordenadas a controlar o povo e as suas reações. Por isso, teríamos policiais armados nas ruas impedindo manifestações contrárias ao governo, com medo de uma revolta do povo. Os jornais, a internet e os demais meios de comunicação também seriam controlados, de forma bem parecida como o que aconteceu no Brasil em 1964 e em outras ditaduras que marcaram a história da América Latina. Apesar de um regime comunista estar no extremo inverso do espectro político em relação a essas ditaduras, os mecanismos de controle do povo com certeza acabariam por ser bem parecidos. Acho que eu já falei esse ponto em algum dos meus vídeos, onde eu falo sobre fascismo, nazismo e comunismo, como eles têm semelhança no modus operandi, na forma de implementar essas ideologias, que é através da opressão ali da população que eles querem controlar. Então quem defende o comunismo pode se considerar assim defensor de ditaduras armadas, defensor de discriminação, de preconceito, terrorismo. Pode sim, né? Se uma pessoa é comunista e assume que é comunista, fala que não, eu quero o comunismo, você pode falar para as pessoas, então você defende o fascismo, então você é mais fascista do que as pessoas que você chama de fascismo. Basicamente é isso, porque é isso que acontece. O modus operandi é basicamente o mesmo, é a opressão em cima da população onde quer se implementar essa ideia. Trabalho e propriedade. Se hoje em dia, desde que você tenha condições financeiras para tanto, você pode investir nos seus estudos ou trabalhar em um grande projeto para melhorar a sua qualidade de vida. Esqueça isso no comunismo. Todos os tipos de trabalho seriam retribuídos da mesma forma e os salários seriam nivelados por baixo. Teoricamente, o governo, que seria detentor de todos os meios de produção, teria a obrigação de empregar toda a sua população. Obviamente, cá entre nós, isso não seria nada fácil. Aqueles que conseguissem empregos receberiam muito menos do que recebem hoje, mas ao mesmo tempo teriam muito menos com o que gastar.
Carros de luxo, acessórios tecnológicos importados, viagens caríssimas e objetos de ostentação deixariam de existir. Em uma sociedade estruturalmente comunista ao extremo, os bens e os produtos consumíveis seriam apenas para o cumprimento de suas funções, sem o conceito de status e ostentação que temos hoje em dia. Pouco a pouco, como as empresas e grandes marcas seriam controladas... Sem falar que você não teria marcas, né? Seriam sempre as mesmas, né? Você não teria variedades, você não teria, eu gosto mais daquele produtor, daquela empresa, não tem isso. Seria sempre a mesma, né? Porque eles iam controlar isso também. Pelo governo, algumas dessas companhias deixariam de existir e gradativamente veríamos menos variedade nos mercados. Todos vestiriam roupas parecidas, dirigiriam carros iguais e teriam essencialmente os mesmos bens. E se formos falar de um planeta dominado pelo comunismo, temos de esquecer completamente as fronteiras. Honestamente falando, é quase impossível imaginar que algum tipo de força estatal seria capaz de manter os ânimos controlados. Mas, teoricamente, os países não teriam mais as fronteiras que conhecemos hoje em dia, e a todos pertenceriam à mesma nação, de forma semelhante com o que acontecia com a União Soviética. Religião. Historicamente, o comunismo e a religião seguem caminhos diferentes. Os cultos e igrejas seriam desapropriados pelo novo regime, de forma a utilizar os espaços para outras finalidades. O governo não teria nenhuma religião oficial, e todos os cultos que quisessem funcionar de alguma forma precisariam da autorização expressa do regime comunista. Isso significa, por exemplo, que o Vaticano passaria a ser explorado para outras finalidades e que a Igreja Católica perderia o poder que tem hoje em dia, mesmo que em grande parte ele seja apenas simbólico. Líderes religiosos que se opusessem abertamente ao regime seriam perseguidos e provavelmente executados. Prisões políticas. Em qualquer regime ditatorial, e os exemplos são vários, há uma enorme pressão do governo em cima daqueles que se revoltam contra a forma de pensar dos detentores do poder. Isso faz com que o Estado passe a utilizar as Forças Armadas para prender e neutralizar essas células que ficam conhecidas como subversivas. Não é nenhum exagero imaginar que, em um mundo totalmente comunista, o Estado passasse a perseguir seus opositores. Censura? Talvez? Podemos dar isso? Ou perseguição política, censura de ideias, né? Tudo é controlado pelo governo, tudo é controlado pelo regime comunista. Tudo que você pensar ou quiser falar, tudo que você quiser falar, quiser expor, tem que ter aprovação. Ou seja, censura de pensamentos, censura de ações, perseguições contra quem bate de frente, quem quer bater de frente, quem tem uma ideologia diferente. Então aí, pessoa de esquerda que deve estar me assistindo, né, que simpatiza com o regime comunista, você está simpatizando praticamente com algo que você detesta, que foi a ditadura aqui no Brasil, né, de direita. Como eu disse, qualquer ditadura tem os mesmos modus operantes, calar os opositores, perseguir pensamentos e ideias diferentes, executar ou o exílio, né, no melhor dos casos, né, melhor que execução, eu acho. Enfim, vamos continuar. Prendendo muitas pessoas apenas por discordarem da sua forma de pensar. Aqueles que fizerem movimentações no sentido de retirar o comunismo do poder. Talvez as pessoas fossem colocadas para trabalhar em uma espécie de colônia de trabalho forçado, como já aconteceu outras vezes ao longo da história, ou até mesmo exiladas para algum confim da terra. O fato é que, com certeza, muitos seriam perseguidos. Concluímos que, ainda que o comunismo possa chamar a atenção de algumas pessoas na teoria, a prática já nos provou que ele simplesmente não funciona. Então, resumindo aqui, do mundo predominantemente comunista, seria que o mundo, para 99% da população dele, seria uma merda, né? Não haveria mundo, né? As pessoas que
teriam uma vida boa ali, uma vida confortável, é que a gente estivesse na elite, né, no top ali, no topo do poder comunista, ditando as regras, que poderia ficar com todas as riquezas e distribuir de forma desigual para eles mesmos, porque afinal de contas ditadores geralmente fazem isso, pegam toda a riqueza para eles e dividem as migalhas para o resto dos cidadãos, que no caso é o mundo todo, ou seja, 99% do planeta viveria basicamente na merda. Não teríamos motivos para querer ter realizações, porque tudo aquilo que a gente conquistasse seria entregue ao Estado, então a gente não estudaria mais, a gente não buscaria mais informação, a gente não buscaria mais conhecimento técnico, muitas especialidades provavelmente deixariam de existir, porque o que move as pessoas a procurar mais informação, a buscar mais conhecimento, sim o reconhecimento por ser uma pessoa diferenciada e é recompensada com salário a mais, com dinheiro a mais. No mundo comunista isso não iria existir, né? Não iria existir. Todo mundo teria que ser empregado pelo Estado e receberia basicamente a mesma quantia, não importando o trabalho. Ou seja, realizações ninguém ia ter, e claro que isso ia gerar revolta para tudo quanto é lado. E como bom sistema comunista, né, um sistema ditatorial, e a repressão ia comer solta, e todo mundo que pensasse diferente ia ser reprimido, todo mundo que agisse diferente ao sistema comunista iria ser reprimido, podendo ser exilado e até mesmo executado. Censura, então, nem se fala, porque tudo seria controlado pelo sistema comunista. Então, não haveria mundo, não haveria felicidade para ninguém. O mundo ia viver abaixo da mediocridade. Afinal de contas, por que eu vou tentar ser alguém melhor do que eu poderia ser se eu vou receber a mesma coisa daquele cara que está deitado o dia inteiro e não faz nada? Basicamente esse é o pensamento que me vem mais claro de como seria o comunismo. E você, o que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se gostou, deixa um likeinho e compartilha pra gente atingir o máximo de pessoas possível. E se você conhece aquele comunista de iPhone, por favor, manda esse vídeo pra ver se ele ia gostar de ter todos os seus bens levados pelo governo comunista que ele apoia e queria que estivesse no mundo, ou pelo menos no Brasil. Enfim, eu vou indo nessa. Fui. Ei, você aí, maratone meus vídeos, vai, você vai gostar. Assista outro vídeo aí, por favor, me ajuda, eu tenho um monte de conta pra pagar. Não, sério, assisti.